Olá, estamos aqui para dar início à gravação da nossa LPD de número 54, revista publicada pela editora Central Gospel. Essa revista ela vai vigorar a partir do segundo trimestre de 2018, isto é, a partir do mês de abril até o mês de junho. Essa revista tem como título Ser um Verdadeiro Cristão. Ela foi escrita pelo pastor Silas Lima Malafaia. Então a nossa revista tem 13 lições e o título dela é Ser um Verdadeiro Cristão. Você pode adquirir o livro de apoio. O livro de apoio vai te dar uma visão muito maior, muito mais ampla do assunto que está sendo tratado aqui nesta revista. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título A Superioridade da Fé em Cristo. Então a fé em Cristo é o maior patrimônio que o ser humano pode adquirir. E a Bíblia, ela fala de diferentes tipos de fé. Por exemplo, ela fala sobre fé natural. Alguém, quando na agricultura semeia a semente, ele parte do princípio de que essa semente vai brotar, vai germinar. Isso é fé natural. Quando alguém embarca num voo, ele faz isso acreditando que vai chegar no seu destino final. Então isso é fé natural. Existe também a fé como fruto, que é essa capacidade subjetiva de crer em Deus, além das circunstâncias. Às vezes existem circunstâncias em que somos colocados numa situação de extremo aperto, mas nós cremos que Deus vai dar o livramento. Isso é fé como fruto. Existe fé como dom. Nós cremos em milagres, nós agimos de uma maneira natural neste mundo natural, mas quando não temos ferramentas naturais para operar, nós então lançamos mão da perspectiva do milagre. Nós cremos que o milagre pode acontecer. E essa crença, essa fé, nós chamamos de fé como dom. Por exemplo, nós cremos na libertação de espíritos imundos que às vezes povoam as mentes e os corações das pessoas. Nós cremos na capacidade do homem para, em nome de Jesus e pela operação do Espírito Santo, realizar grandes feitos, grandes sinais, grandes maravilhas. E isso é fé como dom. E existe a fé para a salvação. Este é o tema da nossa aula. A superioridade da fé em Cristo. Fé em Cristo para que o homem tenha o seu status radicalmente modificado. Ele estava indo em direção ao fracasso, indo em direção à perdição eterna. E de repente, pelo arrependimento dos seus pecados, pelo reconhecimento de si como pecador, pelo arrependimento desses pecados e manifestando fé em Cristo Jesus, esses pecados são perdoados e o seu nome é escrito no livro da vida. Então, fé para a salvação. Essa salvação só pode ser obtida por intermédio de Cristo Jesus, o grande sacrifício que ele operou lá na cruz do Calvário. E a nossa lição trabalha exatamente esse tema, a superioridade da fé em Cristo. O nosso texto bíblico básico dessa lição está em João capítulo 3, versículos 16 ao 21. Só de falar em João 3,16, você já sabe que nós temos aqui o plano da redenção da humanidade. Nós temos aqui o texto áureo das Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia é um livro cristocêntrico. Tudo que vem antes de Cristo vem como anúncio da sua vinda. Tudo que vem depois vem como explicação da obra que ele realizou, do ministério que ele executou aqui na terra. E o plano da redenção foi o motivo da encarnação de Cristo. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. O nosso texto áureo está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então esse texto áureo faz alguns anúncios. Primeiro, só há um Deus, não existem vários deuses. Essa história de que todas as estradas levam a Roma não funciona no sentido espiritual. Só há um Deus verdadeiro.
E esse texto áureo também nos informa a respeito do caminho para a salvação. Ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O texto áureo dessa lição foi também o texto áureo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante cravou, isto é, nos deixou um grande legado. Só o Cristo, isto é, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a superioridade da fé em Cristo nos leva à salvação. Aliás, só existe um caminho para a salvação. E este caminho é Jesus Cristo. Há uma passagem muito interessante na Bíblia, Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17. Um rapaz muito rico, cheio de virtudes, se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus vira-se para ele e diz: vende tudo o que tens, distribua entre os povos, entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Aquele rapaz estava preso a este mundo, aos bens materiais, ele não alcançava esse tipo de exigência. É tanto que ele se esquivou. Vamos dizer assim, ele saiu à francesa, porque ele não conseguiu satisfazer as condições para herdar a vida eterna. É que existem algumas condições básicas para o homem se salvar. A primeira condição é que ele se reconheça pecador. A Bíblia diz que não há um justo, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, para ser salvo individualmente, ele precisa se ver, ele precisa reconhecer-se como pecador. Segundo, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Então, arrependimento é condição sine qua non à salvação. Não é possível haver salvação sem arrependimento. E uma vez arrependido dos seus pecados, esse homem precisa confessar a Deus as suas culpas, as suas limitações, as suas fraquezas, a sua incapacidade de alcançar aquelas metas espirituais mais elevadas. Por último, ele precisa receber a Cristo no seu coração como Salvador. Ele precisa, pela fé, por intermédio da graça, receber, aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Foi isso que Paulo disse aos Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Jesus é a coluna central. Jesus é a coluna vertebral, o único caminho para a salvação. A fé em Cristo, não há um outro jeito, não há uma outra forma do homem obter a salvação. Ele precisa crer em Jesus. Quando ele crê realmente em Jesus, a sua vida é transformada, a sua vida é modificada. Ele estava indo numa certa direção e toma uma outra direção diametralmente diferente. Aceitando a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, arrependendo-se das suas más obras e recebendo a suficiência do sacrifício expiatório de Jesus feito lá na cruz do Calvário, a vida desse homem é totalmente transformada, é radicalmente modificada. Isso, logicamente, não viola uma lei que Deus estabeleceu. Aliás, seria um contrassenso aceitar que Deus, ele próprio, viola as leis que ele mesmo tem estabelecido. Então, Deus estabeleceu que o homem é um ser livre. Nós podemos escolher os caminhos de bênçãos ou os caminhos de maldição. Nós podemos escolher andar no caminho estreito ou andar no caminho largo. A escolha é nossa. Essa é a lei do livre-arbítrio. Agora, Deus, no seu plano eterno, nunca desejou que o homem se perdesse, porque o inferno não foi feito para o homem, sim para o diabo e os seus anjos. E nós temos um texto em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, no entanto, ele não viola
a lei do livre-arbítrio, a lei do direito de escolher. O homem pode escolher entre um caminho e outro. Aliás, Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição eterna, e são muitos os que entram por ele. Entrai pela porta estreita. Se você olhar no original grego, você vai ver que essa palavra tem uma ênfase muito maior, dá a ideia de um grande esforço. Tem algumas versões na língua portuguesa que dizem porfiai por entrar pela porta estreita. Então, existe aí toda uma inclinação do coração, todo um esforço além da capacidade humana para andar nesse caminho estreito, porque ele é o caminho da salvação. Nós temos aquela passagem de Atos, capítulo 16 e 31, o carcereiro de Filipos. Há um grande terremoto e o carcereiro, com medo da fuga dos prisioneiros, ele vira-se para Paulo e Silas, que ali estavam aprisionados, e eles dizem, olha, não se preocupe, porque todos estamos aqui. E aquele homem, então, admirado, pergunta, que posso fazer para herdar a vida eterna? E então eles respondem, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o ato de crer em Jesus é o único jeito, é o único meio do homem obter a salvação. Então não há outro mediador entre Deus e os homens. Há unicamente Jesus Cristo, homem. Lá no início da fé apostólica, Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro também pontua exatamente esse princípio quando ele diz em Atos capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há um outro nome, apenas o nome de Jesus. Então Deus estabeleceu esse plano de redenção, no seu amor, na sua soberania, no seu conhecimento pleno de todas as coisas, ele estabeleceu um projeto redentivo. E aí, nos voltamos para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vejam a ênfase dada por João no modo desse amor, na natureza deste amor, isto é, um amor inexplicável do ponto de vista racional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, isto é, um ato da mais abrangente e profunda generosidade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, isto é, sem acepção de pessoas, qualquer pessoa, não importa a idade, não importa os condicionamentos sociais, qualquer pessoa que realmente crer em Jesus, essa pessoa será salva. Porque para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo encerra, fecha, conclui o plano redentivo de Deus em relação à humanidade. Logicamente que desde o início Deus sabia que o homem ia pecar, sendo ele um ser onisciente. Mas ainda assim ele fez o homem. E aqui nós temos uma questão teológica. Por que fazer esse homem se sabia que ele ia pecar? E o pecado, ele é algo diretamente canalizado contra a pessoa de Deus. Logicamente que nós sofremos quando incorremos no erro, incorremos no mal. Mas a meta do diabo não é atingir o homem diretamente. O alvo do diabo é atingir a Deus diretamente. Ele o faz atingindo este ser que Deus criou à sua própria imagem e semelhança. Mas o Criador sabia que esse homem pecaria, mas ainda assim o fez. A resposta para essa questão teológica é muito simples. Há algo de belo no homem, há algo de tão grandioso neste homem que ele, enquanto
vivendo aqui na terra, ele não tem o discernimento dessa beleza, dessa grandiosidade. Mas Deus, na sua onisciência, estabeleceu, colocou algo nesse homem que é um fator distintivo entre ele e a obra da criação como um todo. Algo tão belo, maravilhoso, superior, que mesmo sabendo que esse homem pecaria, ainda assim Deus o fez. E fazendo-o, estabeleceu também, desde a fundação do mundo, um plano de redenção, uma obra redentiva. Então, olhando para a criação, não havia um único ser tão perfeito, tão puro, que pudesse ser esse tipo de sacrifício pela humanidade inteira. Então Deus fez com que seu filho, absolutamente perfeito e puro, tomasse a forma de homem. E como homem, se submetesse a todas as limitações e paixões do ser humano. E aqui, no final da sua existência terrena, ele desce a sua própria vida no Calvário, derramando ali um sangue puro, poderoso, para que o homem fosse redimido, para que o homem fosse salvo. Há um texto em Efésios capítulo 2 e 13 que diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Então foi o sangue de Cristo, sangue carmesim, derramado lá na cruz do Calvário, que possibilitou o sacrifício perfeito. E esse projeto redentivo de Deus inclui o ser humano de uma maneira plena, imparcial, não importa a língua, a condição social, o gênero, não importa o condicionamento no qual esse ser humano esteja, não importa a idade, se ele crer em Jesus, esse sangue carmesim, poderoso, vai limpá-lo das suas culpas, justificá-lo, redimi-lo e permitir que o seu nome seja registrado no livro da vida. É o plano inclusivo de Deus para redimir a humanidade como um todo. Logicamente que a falta dessa decisão também traz consequências. Então o homem é livre para escolher. No entanto, as suas escolhas têm consequências. Como Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. Então, se ele rejeita o sacrifício de Cristo, ele inevitavelmente enfrentará o castigo eterno. Não há como mudar essa mensagem. Por mais plural, por mais que queiramos ser simpáticos, ter uma mensagem boa que alcance a todos, nós não temos como sair dessa premissa, porque ela é uma premissa bíblica. Aquele que não crê já está condenado. É o que a palavra de Deus diz. Então, o castigo eterno está reservado a todo aquele que rejeitar também o sacrifício de Jesus Cristo feito lá na cruz do Calvário. No entanto, a salvação está disponível a todo homem, porque o plano redentivo de Deus foi feito pela humanidade toda, sem acepção de pessoas. A única coisa estabelecida, a única norma, a única regra absoluta que Deus estabelece é que a salvação só pode ser alcançada mediante a fé no sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Chegamos ao final dessa aula. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.